Não, e detalhe, sua dose quinzenal de detalhes sem perder o entretenimento. Oi, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. A dupla, que hoje é trio, em breve vocês saberão por quê, que vocês irão acompanhar, está por aqui Gabriela Toso, Laura Tasca, essa que vos fala, e uma presença ilustríssima, Manu Veras! Oi, Manu, pode se apresentar, fazer as honras para a gente? posso, gente. Muito obrigada pelo convite, né? Eu ouço podcast de vocês, porque eu sou. Não só faço podcast, mas eu ouço muitos podcasts. E ultimamente eu tô buscando coisas além de política formal, né? De podcast de política formal. Então vocês criaram um podcast boa hora para esse momento da minha vida. E vou me apresentar. Eu tenho um podcast, que é o Olhar a Veras Podcast, que ele tá na sua quinta temporada. E eu entrevisto mulheres, não só entrevisto, me faço episódios individuais, mas em geral eu entrevisto mulheres da academia, da política, enfim, que estão fazendo alguma coisa relacionadas a dar visibilidade para questões que atravessam a nossa vida enquanto mulheres, né? Eu sou formada em Relações Internacionais e sou lésbica, também é um ponto importante da minha personalidade. Estou terminando o mestrado em História Global na UFSC, termino daqui 2 semanas, ainda bem, que eu não aguentava mais, vou dar um tempo da academia. E eu trabalho já faz 4 anos no Instagram com história das mulheres, direitos das mulheres, falar um pouquinho sobre essas questões que são naturalizadas na nossa vida e que, na verdade, são construções sociais, né? Essa opressão que nos cerca. E tem um clube de leitura. Eu sempre esqueço dele, coitado, que ele é o mais novo do grupo. Aí tem que lembrar que é um clube de leitura que a gente lê mulheres. Esse ano a gente está lendo só teoria. Talvez ano que vem volte algumas ficções. E a gente vai discutindo, né? O que que essa teoria fala com a nossa história, com as nossas vivências e com as nossas percepções de mundo. Eu acho que é isso, gente. Bem-vinda, Isso Manu. tudo. É só isso. Estou 10 páginas do currículo. Só faço isso. Contratem a Outras Manu, coisas. gente. E é E a dá pra... primeira vez que eu venho de convidada num podcast. Mentira. É? Aham. Ai, bem-vinda, Manu. Manu, volta mais, volta mais. Bom, gente, a Manu, agora vocês vão conseguir, para quem tá vendo a gente no YouTube, colocar uma carinha. E para quem tá ouvindo a gente no Spotify ou plataforma de áudio preferida, uma voz. Porque, Manu, você sempre é indicada. Não sei se você já reparou. Mas tem algumas figurinhas repetidas aqui, você é uma delas. A gente sempre fala do seu clube do livro, porque eu fiz parte, né, ano passado, e é muito bom. E os conteúdos que você faz. Então, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente, dividindo seu conhecimento conosco. Não, gente, esses dias eu estava lavando louça, só vendo a minha vida, e vocês me citaram, eu falei, que isso? Meio-dia e 10, assim, me citaram, assim. Estamos honradas de ter a Manu como primeiro podcast que ela está como convidada. Bobo de quem não convidou ainda. Todo o conteúdo que a Manu faz com muita maestria, gente. E o trabalho dela é muito bom. Ela é muito estudiosa, ela é maravilhosa. Por favor, acompanhem Manu. A gente faz aqui uma baita propaganda de você, porque você merece muito, Manu. E Ai. desmistifica, né, mano? Eu acho que isso é legal, porque você tem um conhecimento que muita gente na internet fala sobre como se tivesse as suas qualificações e não tem. E aí nada contra, assim, o estudo autônomo e tudo mais, mas eu acho que é muito legal quando uma pessoa pega um conhecimento que é elitizado e democratiza, e você faz isso muito bem, assim. Então, obrigada mesmo por dividir esse conhecimento com a gente. Eu acho importante colocar as referências, né? Porque isso é o que vem me incomodando na internet. As pessoas, elas fazem parecer que desceu a genialidade dos céus e elas formularam um pensamento. E tu pega, 90% dos casos é assim, nossa, a Gerda Lerner falou isso também, mas eu li na Gerda, tá lá na Gerda. Acho que é importante também a gente lembrar de quem veio antes, quem abriu portas pra gente, né? Sim, Sim, exatamente. você consegue fazer ótimas conexões com temas que rondam a atualidade, citando essas mulheres que fizeram história e que sempre foram apagadas da história, né? Você consegue trazer elas para a gente de uma forma muito fácil de compreender. Não então foi isso que essas mulheres, que em tese só algumas pessoas na academia e olhe lá utilizam, né? Então é isso que elas estavam dizendo, diz respeito à minha realidade também. Então eu acho isso muito legal. E foi por isso que a gente chamou você aqui também, né? Sim, Porque a gente quer trazer uma discussão que ronda um pouco o que gay
Dines disse no livro Pornland, encaixando com a cultura pop atualmente. O que deu o gancho pra gente querer conversar a respeito disso foi o filme A Nora. E a gente, tá, vamos falar sobre a Nora de que forma? Talvez com Pornland. Quem leu Pornland sabe muito sobre Pornland. Manu Veras. Manu Veras, mostra o livro. E aí a gente quis chamar a Manu, porque eu acho que vai ser um bate-papo muito legal e a gente vai conseguir trazer boas referências de tudo que a gente sempre fala por aqui e novas referências também. Vamos lá. Vamos. Acho que uma coisa interessante, não sei como é que foi pra vocês, mas a Nora, pra mim, foi uma surpresa ganhar tanto Oscar. Eu não sou estudiosa do cinema, então talvez quem é já tava prevendo isso, né? Mas no dia eu ficava, gente, mais um, esse cara de novo no palco, mais um, e não acabava, e aí ganhou de melhor atriz, e aí eu fiquei, meu Deus! Porque eu tinha certeza que ia ser a Demi Moore ou a Fernanda Torres, né? A Demi era o que as previsões diziam, a Fernanda era quem eu queria. Então eu tava e aí foi ela, assim, e aí eu fiquei bem, nossa, gente, vocês assistiram? É bom. E aí eu lembro da revolta do dia seguinte, todo mundo. É uma injustiça, e não sei o quê. E aí eu fiquei, bom, quero saber do que se trata. E aí eu acho que veio muito por isso a curiosidade. Eu não estava nem um pouco curiosa com o filme antes, porque eu achei que ia ser meio que mais um clichê hollywoodiano, assim. Mas eu acho que mesmo que fosse, ele se encaixa no contexto do podcast. Que a gente queria trazer para vocês o que a Gayle Dines traz quando ela faz o livro dela, o Pornland, que é uma teoria bem interessante, assim, de que com o avanço da pornografia, a gente não só teve o aumento do consumo do corpo da mulher como objeto na pornografia, mas que isso infiltrou-se em outras esferas culturais também. E a gente passou por um movimento, assim, tem um tempo, né, que rolou aquele movimento da Playboy, que, não sei se vocês lembram que nos anos 90, a Playboy era vista como progressista por algumas pessoas, porque falava de sexo sem vergonha e não sei o quê. Mas, na verdade, era uma objetificação do corpo da mulher, né? E aí, hoje em dia, tem até aquele cara, que é todo malhado, que vive postando umas coisas no Instagram, que, inclusive, um monte de amigo meu que é pai de menina segue esse homem. Que é amigo não, conhecido meu, que é pai de menina, segue esse homem. Que é o cara, ele é todo malhadão, ele tem um negócio de maconha, eu não vou lembrar o nome dele. Mas eu lembrei dele recentemente porque tem um perfil que eu sigo, que é Salgado e Johnson Advogadas, que são duas advogadas de Curitiba, que elas fizeram um reels assim, Red Flags Homens. E daí quem segue esse homem aqui, que é um homem que ele posta, é ele num barco, com um monte de mulher pelada, ou nua, ou seminua. E vários vídeos dele andando, 20, 30 mulheres atrás, assim, mulheres padrão, todas, assim. E aí, nos comentários desse Reels dela, estava todo mundo defendendo esse cara. Tipo assim, não, é porque ele é multi-empreendedor. Ele ganhou no poker e com isso fez não sei o quê. E ele é um cara que apoia a causa palestina. Hein? Muita gente da esquerda defendendo esse cara porque ele é progressista. Então, eu acho que isso traz pra gente o como que ficou normalizado, de fato, a mulher ser objeto, ela ser acessório do homem. O homem é um empreendedor de sucesso, portanto, ele anda com 20 mulheres seminuas atrás dele como o objeto, a prova de que ele chegou lá. E a Dines fala sobre isso de um jeito que eu achei bem legal. Assim. É um livro que eu demorei para ler quando eu li a primeira vez, porque ele um pouco dolorido, né? Tipo, a gente vai. E a gente também é influenciado por essas políticas, então a gente fica se sentindo culpado até, assim. Então tinha muita coisa que eu fazia, que eu achava legal naquela era feminismo 2015, meu corpo, minhas regras e tal. E que daí eu me senti culpada lendo. Então eu acho que é uma leitura interessante, assim. Óbvio que a autora não culpa os indivíduos, tá, gente? Eu me senti por conta própria. Mas é uma leitura interessante e que também entra nesse. Meio Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu sou a culpada. Eu sempre fico assim, um pouco tipo, não, um monte de coisa que eu acreditava que depois eu fico, poxa, que burrinha, né? Mas tudo Ah, bem, a vida é eu evolução. tenho uma frase clássica que eu uso que eu me eximo de todas as minhas culpas e todos os problemas que eu sempre vejo e falo assim. Mas a socialização feminina, ela não falha, né? Gosto Falar, de uma que a minha mãe usa, que é eu estou em constante desenvolvimento. Isso que pude com os recursos que tinha. É isso. A gente tá zoando, mas é verdade, né? Mas aí a gente queria falar que um dos pontos do livro é como a indústria pornográfica ela normaliza essas práticas degradantes, ao ponto de que quando elas se repetem de um jeito talvez mais suavizado no mainstream, isso acaba ficando normal, ou até progressista, né? E aí no livro a Dines analisa o impacto de alguns sites, como o Pornhub, na época eu acho que era o auge assim, do site,
Quer dizer, quero acreditar que na época era o auge, né? Vai que ainda tá no auge, mas na época era bem assim no o site, né, que ela escreveu. E aí ela também demonstra que os conteúdos mais populares são justamente os de humilhação e de violência contra as mulheres. E daí ela traz alguns exemplos culturais, assim, disso. Eu acho que um exemplo interessante é os 50 Tons de Cinza, né, que ela fala, que demonstra essa violência, essa questão, né? E aí, eu não consegui ver o Anora. Eu busquei no cinema, não tem na minha cidade, mas aí, para fazer o podcast, eu vi muitas análises. E é interessante que uma dessas análises traz assim: alguém falou, eu não vou lembrar quem foi que falou isso no Instagram, e aí depois eu vi num vídeo do YouTube, que era. Será que foi você, mano? Que era uma coisa assim: a forma como você sai do cinema, se sai do filme, diz muito. Então, a pessoa fez um comparativo, assim, com filmes que retratam a violência contra minorias só para retratar pelo fator de choque e filmes que retratam uma mensagem de sensibilização, ou então uma mensagem de luta, que você sai do cinema querendo fazer alguma coisa sobre aquilo, querendo que alguma coisa mude. E aí uma das análises trouxe isso. E o que eu achei interessante no filme da Nora é que tinha análises contrárias. Então tem até um vídeo no YouTube que chama Por que que a Nora é a princesa da Disney que a gente queria ser, que a gente deveria acompanhar, né? E tinha outros falando, a Nora é muito problemática porque a Nora romantiza a prostituição. E tinha outros falando, não romantiza não, tá demonstrando que é uma merda. E aí, então, assim, o debate é muito polarizado. E aí eu queria pedir para vocês, assim, vocês que conseguiram ver o filme, como é que vocês sentiram? Tem a ver com o que a Gayle Dines fala? Como? Se sim ou não? Como é que foi a experiência para vocês? Me lembrou aquele filme Entre Mulheres, vocês já viram? Que é um filme super sensível a gente, diretores, estúdios, isso aí eu não lembro nada, tá? Mas é um filme super sensível sobre uma comunidade isolada, religiosa, que fala de estupro. Muitas mulheres são estupradas e aí as mulheres têm duas opções, são dadas duas opções pelos caras, né? Ou elas perdoam, ou elas têm que sair, todas as mulheres têm que sair daquele grupo, né? Tem que voltar para a sociedade geral, né? Deixam de ser Uhum. isoladas. E é um filme muito sensível. E quando eu fui assistir, gente, eu me debulhei de chorar, né? Assim, porque tá falando de uma violência que é um medo que a gente tem todos os dias, mas foi feita de uma forma muito sensível de dar agência para essas mulheres, né? E delas ir discordando, assim, sabe? Muito sensível. E a Nora, já colocando, né, minhas opiniões, mas eu achei que a Nora. A maioria das pessoas que eu vi falando de um jeito, ai, mas ela mostra como é que é a prostituição, ai, enfim, porque de fato, né, tem uma demonstração de um nível de violência ali. Mas, ainda assim, me parece que quem teve uma visão muito positiva do filme não tem muito conhecimento ou nunca trabalhou diretamente com mulheres em situação de prostituição, sabe? É só a gente pensar sobre as cenas dos filmes, né? E quem tinha falado dessa questão de como saiu do cinema e que eu vou referenciar agora foi a Tainara do Coisa de Tainara. Eu acho que foi ela que falou. Ah, Eu conversei sim. com ela sobre isso. Eu indico a Tainara todos os dias da minha vida pra alguém. E aí, ela fez uma análise do filme sobre como que ela trabalha com imagem, né, com história da fotografia, enfim, como que existem maneiras de mostrar a sexualidade, mostrar o corpo da mulher que não são enviesados por um olhar machista, e que não é o caso do filme, né, porque os closes, os ângulos, tudo isso. O fato que não tinha uma sex coach, gente, tem episódio do meu podcast, agora fazendo o Alto Jabá, com a Catarina Conte, que é atriz e é minha prima, que ela falou sobre o fato que ela já fez cenas de sexo e tal, e tinha o sex coach de um tempo pra cá, né? E como isso fez diferença, né? Porque ela não se sentiu invadida em nenhum momento. Então, por que que não ter uma direção, uma pessoa que controla essa questão de sexo e de proteção do corpo da mulher está sendo celebrado, né? Por que que isso está sendo achado legal? Não Uhum. faz muito sentido, assim. Eu acho que tem vários elementos da nossa cultura e eu acho que essa comparação com princesas faz muito sentido mesmo, porque a maioria das histórias de princesa é tipo, ai, a Bela e a Fera, ela foi presa por um cara e ficou com ele, Bela Adormecida, ela tava dormindo e o cara foi lá e beijou ela sem consentimento. Então, as histórias infantis, realmente, elas falam muito de violência contra a mulher. E talvez o que a Nora traz sobre violência contra a mulher diz justamente sobre essas novas violências que estão colocadas aí, né? Não sei se a Laura quer comentar. Então, o que me chamou primeiro a atenção ali no filme foi que o filme começa já com ela nua, rebolando, né? E
Aí vai passando o nome do filme, aquela introdução inicial. Aí eu, tá, então a introdução do filme vai ter que ser isso. Aí isso já me deu um certo incômodo. Gente, primeiro que eu gostaria até de levantar, que a Gabi tinha falado da questão, né, de quem ia ganhar o Oscar e tal, eu achei boa a atuação dela. Sim. Por mais que eu não tenha gostado de coisas do filme, a atuação dela é uma ótima atuação. Ela atuou muito A atriz bem. não merece hate, Ela é uma gente. boa atriz. Isso Hum. eu queria levantar, porque ela recebeu um hate absurdo. O que tem, né, no contexto do que é o filme, do que o diretor é uma coisa. Agora, a atuação dela, pra mim, não é passível de questionar se foi boa ou ruim, porque ela foi boa. Minha opinião, eu acho que ela foi uma boa atriz. Agora, o conteúdo do filme, né, aí a gente já pode descambar para outros tipos de análise. Mas Uhum. continuando. Isso já me gerou um certo incômodo, mas ok. Li as letras miúdas do contrato, aceito continuar. Continuei o filme e o filme, pra mim, eu tava até falando com a Gabi anteriormente, chega uma hora que é muito engraçada, que tipo, dá pra ver que não é um trabalho legal, dá pra ver que é degradante, mas mesmo assim a gente percebendo ali que envolve uma coisa degradante, não é ainda a realidade do que é de fato a prostituição. Poucas das prostitutas, elas estão dentro de uma casa de prostituição, elas são acompanhantes de luxo que ficam nesses sites, que fica passando propaganda por aí. A real prostituição não é essa. A real prostituição é a prostituição que você passa ali no meio da rua, em beirada de asfalto, né? Mas enfim, aí você olha e fala, nossa, isso não é legal. A prostituição não é isso. É muito pior do que isso. Isso é uma partezinha da prostituição. Eu acho muito importante a gente pensar, ter esse tipo de recorte. Teve uma amiga minha que teve uma época na faculdade que ela estava fazendo um projeto de pesquisa que ela fazia entrevistas com as mulheres que se prostituíam. Ela conseguia uma coisa ou outra na internet, aí ela ia, até chegar a que ficava lá no Sobe e Desce, lá na Guaicurus, que é muito famosa lá em BH, Guaicurus, lá na Guaicurus, que cobrava R$ 10 por um favor Hum. sexual. Pessoa que pagavam para ela porque ela, por exemplo, não tinha os dentes. Então, assim, lá, por exemplo, tem, não sei se tem ainda, mas na época tinha uma associação. Que aí essa associação davam para essas prostitutas sabonete, se ela alugasse um quartinho no hotel e recebesse lá os caras, sol, dava camisinha para elas, tinha essa associação. É outro tipo de prostituição. Essa prostituição do filme, para mim, não é uma prostituição que é a realidade. Eu acho que a gente tem que colocar isso. Acontece, mas não é o mais comum. A Débora Seco falando de quando ela tava gravando o filme da Bruna Surfistinha, ela tava ou na gravação ou, tipo, fazendo, sei lá, estudos pra gravar, alguma coisa assim. E aí é uma coisa assim que ela conta que ela sofreu essa violência na rua porque ela tava caracterizada como uma mulher em situação de prostituição. Então eu acho que isso é interessante, porque quando a gente vai ver os dados do Oscar, as melhores atrizes, a absoluta maioria delas ou ganhou o prêmio por interpretar uma mulher em prostituição, ou tinha interpretado no passado, e aí aquilo lançou ela, né, ao auge, e daí por isso ela foi selecionada. E a gente não quer dizer que não é legal ter representação da vida de mulheres Uhum. prostituídas, porque é importante. É uma realidade, inclusive o Baker, ele é um autor conhecido por falar sobre pobreza, sobre questões de classe. E quando a gente vê a maior parte das discussões sobre isso, parece que a mulher pobre não existe, né? Que as pessoas não fazem esse recorte de que para muitas a exploração sexual não é uma escolha. Mas a maior parte das representações midiáticas é essa, né? Da mulher, no caso da Julia Roberts, que vai ser salva. No caso da Bruna Surfistinha, que é aquele caso da mulher que, brigou com os Ela pais, também foi salva, a Bruna saiu. Surfistinha, né? Ela tinha um cliente que foi lá e salvou ele, ela e eles até casaram, né? Ela Isso, teve quem salvou ela também. isso, exato. E aí a gente acaba, eu acho que é um pouco disso que vem a crítica da romantização, né? E da Uhum. fetichização, que é essa coisa de você mostrar a mulher como uma guerreira que suporta muito a violência dos homens, mas a violência dos homens costuma ser representada como sexy, costuma ser representada como desejável, né? Então a gente tem
essa dicotomia mesmo, né? A Com gente tem uma certeza. ideia também de que o homem salva, mas essa minha amiga, nas entrevistas que ela estava fazendo, ela entrevistava muita mulher casada, que ela estava lá porque ela e o marido tinham que dar um jeito de sustentar os filhos e sabiam, e ele sabia que ela se prostituía, só que eles tinham que sobreviver. Sim. É que a questão é que o que é representado não é a realidade, né? Porque a gente vê um trechinho de alguém que não é 90% das prostitutas no Brasil. Então, eu Uhum. lembrei até quando eu ouvia vocês que eu participei ano passado ou retrasado, não lembro mais, de uma banca de projeto de mestrado, porque agora na minha universidade eles estavam com essa política de ter alunas participando, né? Para ter mais testemunho ocular, caso as pessoas entrassem com recurso. E me chamaram em cima da hora, não me mandaram o projeto, porque tinham esquecido de chamar alguém para aquela entrevista, eu fui. Eu acho que até o ato de ter esquecido foi um ato falho bem justificável. Era uma menina que ela tinha se formado em história recentemente e ela era trabalhadora do OnlyFans e ela queria estudar o OnlyFans e esses grandes sites como esse espaço de empoderamento feminino e enriquecimento feminino. E daí, claro, né? Todos os atravessamentos. A menina era extremamente branca, toda tatuada, tinha mármore atrás dela, assim, tinha um negócio de mármore. Eu lembro muito do cabelão preto e um negócio branco atrás de mármore. E aí, eu entrei e uma das professoras, que eu não vou identificar, já me mandou no direct, não fala. Não. Ai. Mas aí teve uma hora que eu falei, desculpa, professora, e eu perguntei pra ela, tá, mas quem é que é dono desses 3 sites que tu quer pesquisar? Que tu quer fazer a tua autoetnografia? Aí eram 3 homens, que não eram nem brasileiros, né? Então essa coisa, essa prostituição que é romantizada, além dela ser hiper romantizada e não mostrar a realidade, a gente tem a ONG Mulheres da Luz fazendo um trabalho magnífico, assim, que inclusive elas têm uma discussão entre a Cleone Santos, que faleceu, né, que era fundadora do Mulheres da Luz, e uma prostituta de OnlyFans, enfim, que é empoderamento ou não. E a Cleone, assim, ó, direta. Foi a experiência degradante, mais degradante que eu tive na minha vida, eu tinha que sobreviver, sabe? E aí, até essa prostituição que é romantizada do OnlyFans, aquela coisa que é empoderamento no jeito mais torto de falar sobre isso, ela ainda assim é muito vantajosa para os homens, né? Porque quem tá lucrando, porque as meninas conseguem uma grana. Mas quem tá lucrando de verdade, que tá bancando uma vida de luxo, não são elas, né? São os caras que são donos desse site. E quem pode pagar por esse serviço também tá usufruindo daquele corpo, né? A gente nem chegou em Portland ainda, mas é muito a realidade, né? Muitas vezes quem fala sobre isso, quem vai representar mulheres que estão sendo prostituídas, não leva em consideração o quanto que aquilo muitas vezes é uma necessidade de sobrevivência, que nem vocês falaram, e é degradante, gente, porque você não ter dinheiro para comprar lençol, você não ter dinheiro para comprar um sabonete, não quer dizer que você não tem escolha. Porque se você não tem as suas necessidades básicas supridas, você não tem escolha. E aí, como é que as pessoas têm coragem de falar que é uma escolha ser prostituta? Não é uma escolha, né? É uma violência também do Estado, porque se a gente não tem o básico, o Estado também deveria estar agindo, né? Mas é engraçado, porque é, prostituição não é crime, cafetinagem é crime. Mas, por exemplo, na época da Copa do Mundo de 2014, o Estado estava dando maquininha de cartão para prostitutas. Peraí, o Estado está trabalhando com cafetinagem? É engraçado, né? Como assim? O Instituto do Conhecimento Liberta, inclusive, né, ele foi super perseguido porque, inclusive, eles financiaram o Pornland. Foi um dos grupos que trouxe o livro para o Brasil. E eles fizeram, acho que foi uma live. Eles fazem lives diárias falando sobre a problemática desses sites de prostituição online, que ainda assim nem se compara com toda a problemática da realidade, mas é ruim também. E no dia seguinte tinha um carro de som da empresa que eles mencionaram na frente do portão do Instituto Conhecimento Liberta, causando o ultraje da coisa, como se eles fossem extremamente conservadores por falar que às vezes as mulheres não têm a sua agência permitida por uma situação de empobrecimento. É interessante porque no filme mostra a Nora como bonita, sensual, um ar de independência. E depois eu sinto que o filme vai desmontando isso de pouco em pouco, sabe?
No Pornland, a Gayle Dines, ela fala, né, que a cultura pornificada, ela vai transformando a sexualidade feminina num espetáculo violento, mas travestido de liberdade. Eu achei que o Sean Baker, o que que ele consegue fazer meio que algo ambíguo nisso, né? Porque ele começa a mostrar uma solidão, sim, da menina. A vida dela é tão vazia. Gente, isso aqui vai ter muito spoiler, tá? Menino russo. Ai, gente, ele nem tem barba direito, com espinha. Ele brinca. Ai, vamos casar? Vamos, sei o quê? Conhece o menino outro dia. Topa casar. Por quê? Porque essa vida dela é degradante mesmo. Que um casamento com uma pessoa desconhecida que eu nem tenho referência, só sei que ele é filho de aristocrata russo, vai ser melhor do que isso aqui que eu tô vivendo, né? Eu acho que se a Uhum. gente olhar por essa ótica, é interessante a gente pensar nisso. Sim, é melhor. Só que é interessante que a gente que já tem um olhar crítico, a gente consegue ver dessa forma. No filme, mostra os dois indo pra Las Vegas. Aí eu até falei com a Gabi, tá parecendo. Sabe quando vai anunciar o próximo episódio da novela das sete? A Nora, a Nora e seu namorado vão para Las Vegas curtir o clima. Acho que vai rolar um casamento. Takes deles super felizes por Las Vegas, colorido, rindo. Meu Deus, é muito essa coisa de princesa da Disney. Tipo assim, eu tava num ambiente hostil, e aí esse príncipe veio, me salvou, mas ainda assim é violento. Tem uma hora que ela vira e fala assim pra ele: Cara, eu acho que a gente não precisa de fazer sexo desse jeito, não. Não é assim, não tem como nós dois aproveitarmos de uma forma melhor, não. E ela sempre é deslumbrada com a casa, com quem ele é, como ele é. Então é um deslumbramento que acontece porque eu acho que qualquer lugar é melhor do que o lugar que ela tá ali. Então ela tem esse sentimento, que tem aquele sentimento que a gente fala da prateleira do amor, de tipo assim, eu fui escolhida, graças a Deus, não importa com quem, eu só sei que pelo menos eu tô escolhida. Eu sinto muito isso quando eu penso no filme. E depois é só ladeira abaixo. Depois é mostrando que ela vai, tem uma relação sexual com ele, só que os dois não fazem nada. Porque não tem amizade interessante, ela não tem amizade, não tem ninguém. Ela não nutre a vida dela de outra forma. E ele também. Ele vai jogar videogame e ela fica abraçada nele enquanto ele joga videogame. E até fica uma coisa meio, tipo, se a gente tira a perspectiva do pornô, do sexo, o que que sobrou? Nada. Elas Uhum. não têm sexo além do pornô, porque não tem nada na vida dela além disso, né? E é isso que é muito colocado para as meninas, né? Isso me dá um pouco de preocupação, assim. Saiu uma pesquisa, já deve fazer uns 6 anos, assim, de que a primeira experiência das meninas da geração Z sexual seria uma experiência de violência. O que também é verdade para todas as gerações. Mas nesse caso da geração Z, o que que era diferente era que, não todas, tá, gente? Era um número grande, eu não vou lembrar qual é. Não tô dizendo que todo mundo foi estuprado. Mas nesse caso em específico, o que que a matéria dizia? Que era uma violência, entre aspas, consentida, porque a educação sexual daquela geração foi feita pelo pornô, e o pornô é violento com as mulheres. E aí passa um pouco desse tempo, quando veio o TikTok, né, a gente teve, cara, muita menina falando de querer ser sugar baby, que eu acho que quando a gente fala, né, que a prostituição não é uma escolha, a gente tem um corte de classe grande, né, porque para algumas pessoas ela é, para a minoria das pessoas, porque a escolha é um privilégio. E aí a gente vê esse movimento de falar com meninas mais novas, um aliciamento pelas redes sociais, para pegar as que têm escolha para quererem isso também, né? Então é assim, as que não têm, a gente não precisa fazer uma propaganda, a gente já tem. Mas as que têm esse processo de escolha, a gente vai fazer isso ser o objeto de desejo. E aí vocês estão falando dela ficar deslumbrada e tal. E eu acabei de fazer um vídeo, faz uns dias atrás, assim, no TikTok, de uma história de uma menina que foi sugar baby. E ela fala, assim, que ela vem de uma família pobre, mas que sempre conseguiu garantir o básico e tal, e que ela foi se relacionar com um cara que era muito mais rico, e sobre como esse cara fetichizava a vivência dela. Então, para ele, era sobre esse deslumbre, era sobre eu estou te dando esse mundo que você só tem acesso na medida em que eu permitir, se eu permitir. Se algum dia eu quiser que você não tenha mais, você não tem. E esse reforço constante de como ela é menor. Ela não tem o mesmo valor, porque no mundo que vivemos, dinheiro é sim uma das formas de poder, né? E aí eu fiz esse vídeo e os comentários tinha muita menina assim, eu quero ser, tudo bem, eu quero ser ela. E a gente entra numa outra discussão, assim, né, que é do o quanto que também historicamente o acesso das mulheres ao dinheiro foi negado
E o quanto que, num sistema que ter dinheiro é ter acesso ao básico, o quanto que as pessoas almejam essa situação por segurança, almejam no sentido princesa Disney, de eu quero para ter segurança, eu quero para ter estabilidade. Aquele cara que as mulheres vão atrás no barco, né? Ou até o caso que virou famoso agora foi o caso da Bruna Biancardi, que aquela Carol Delgado, que é a comediante, ela fez um vídeo assim, fala a verdade, 1 milhão por mês, vocês voltariam com o homem que te traz, né? Ela fez uma piada nesse sentido. E também isso acaba refletindo, né? O quanto que a busca por segurança e ou poder, ela também para as mulheres, ela vem pautada nesse lugar, o que já é uma diferença de como é a pobreza experienciada por homens, né? Então eu acho que isso já traz também uma dinâmica. E aí, como essa questão do glamour, esse negócio que ela falou da novela das sete, como isso é tão presente na cultura, né? Como que isso mostra para as mulheres que essa é sim uma opção válida. Você consegue mudar ele, você consegue se fazer com que ele te ame e ele vai te salvar. Isso tem uma relação até com o nosso episódio anterior, né? Da menina que precisa ser salva. E é uma mensagem tão perversa, porque são meninas consumindo esse conteúdo, assim, querendo, isso é muito doido. E a questão que você falou, Manu, do OnlyFans, me lembrou também um pouco o Amor da Minha Vida, aquela série da Bruna Marquezine. Tinha um menino bonzinho, Tonhão lá, ele fica com a Paula, que a Paula é uma mulher que fazia conteúdo pro OnlyFans, e ela explicitamente não queria que ele estivesse lá. E ele foi explicitamente cortando os limites que ela deu e conversando com elas, passando por outros homens. E aí aquela cena, quando ela descobre, pra mim foi muito. E ele ainda se sentiu no direito de ficar bravo na cena. E aquela cena pra mim foi muito assim, nossa, isso demonstra a total falta de controle que essas meninas têm, né? Porque elas não conseguem saber quem tá vendo. Pode ser uma pessoa próxima. E isso também é uma nova dimensão, né? O online traz uma nova dimensão para trabalhos envolvidos com exploração sexual, né? O respeito da mulher, ele pode ser comprado, hein? Ele tem isso, que depois desse valor aqui, daí não tem mais necessidade de ser vista como ser humano até 990 mil. Show de bola, chegou no 1 milhão e não precisa mais? Pelo amor de Deus, sabe? Essa questão do poder e o que a Gabi tava falando. Gente, a gente vai chegar em Pornoland eventualmente. Mas o que a Gabi falou sobre a questão do dinheiro, eu acho que também fala sobre como que historicamente, principalmente no Ocidente, né? Porque como eu não estudo Oriente, eu não falo o mundo inteiro porque eu não tenho essa noção. Mas historicamente no Ocidente, a gente tem muito essa coisa de ser patrilinear, né? Então, os bens, eles passam do pai para o filho, e a filha mulher, até um século atrás, e ainda em alguns lugares é assim. Ela tem que casar pra ela estar sob a proteção de outro homem, mas quem tem o bem não ter esse outro homem, né? As mulheres não tinham esses bens nos nomes delas, eram mulheres raras que conseguiam ter essa questão de continuação. Tem uma empresa familiar que está há 500 mil anos funcionando, ela vai de homem para homem, né? Então a gente não tem uma estabilidade de classe. A nossa classe social, ela depende do casamento. E se ela depende do casamento, e até hoje muitas mulheres vivem nessa situação de depender do casamento, quando a gente termina esse casamento, quando a gente se nega a estar nesse lugar, ou enfim, a gente tem uma mudança de classe muito maior, né? Então a gente não tem estabilidade por conta de questão familiar, histórica, esse capital familiar que é importante, que nos garanta essa estabilidade que seria importante para a gente também não cair na violência, seja ela sexual, não cair nessa lógica da cultura muito pornificada, né? Já que você trouxe, Manu, o gancho da cultura pornificada, ela traz o conceito, né, dessa normalização da hipersexualização feminina em todos os espaços no livro do Pornoland. E aí eu acho que ela explicitamente fala de publicidade, moda, música e cinema. E aí quando a gente coloca em perspectiva, né, que todas as mulheres que venceram o Oscar de melhor atriz, já, todas não, mas a maioria delas já fizeram o papel de uma mulher em situação de prostituição, eu acho que isso traz também pra gente um pouco dessa dimensão dessa nem todas as, obviamente, romantizavam, né? Então, eu não assisti todas, não vou fazer essa afirmação. Mas a gente consegue trazer um pouco de quanto que isso é pautado, né? E aí, nessa edição do Oscar em específico, frente a uma história de enfrentamento à ditadura, frente a uma história de padrão de beleza, não vi os outros. Mas, assim, frente a essas histórias, a escolha dessa história como o melhor filme também passa uma mensagem, né? E por mais que os discursos eles sejam no sentido de reconhecer que mulheres são exploradas dessa forma, não me parece que o filme busca fazer essa transformação cultural para modificar
a história dessas mulheres. Eu acho que a escolha também é um. Ou se não modificar a história, pelo menos que o direito de escolha não seja um privilégio. Tipo, não Uhum. parece que chega nem nessa primeira fase, sabe? Então, o quanto que isso se correlaciona, né, com esse contexto de cultura pornificada. Como Até vocês. porque o Sean Baker, ele seguia um monte de pornógrafo, né? Ele Ai, fechou o Twitter dele justamente porque ele seguia várias contas problemáticas, mas uma delas eram caras que dirigiam filmes pornográficos. Ou seja, tá bebendo da fonte diretamente, a gente não tá só especulando, né? interessante o É quanto. o male gaze, né, gente? A gente consegue ter filmes que tratam de prostituição que não precisam de ser dessa forma, só que ele tem o male gaze dele. É a forma que a mulher é vista na mídia e que os homens querem que ela seja vista, como eles veem essas mulheres, Uhum. né? E como os homens progressistas se permitem, né? Porque eu acho que isso é interessante. Tipo, o caso do cara lá que eu falei no começo do episódio, que é pró-Palestina e tal. Eu não sei se ele é progressista, eu acho que não, tá? Ele é uma pessoa bem vibes capitalista e tal. Não sei se ele já se posicionou como progressista em algum momento. Mas é interessante como homens progressistas se permitem objetificar as mulheres, né? É quase como se a objetificação feminina fosse a última fronteira. Tipo, ah, tudo bem. Tipo, tanto que tem uma página que eu seguia que gostava super que segue esse cara também. Aí eu, parei de seguir, assim, porque ele apoia a causa, então a gente vai seguir ele. Não importa outros tipos de opressão que essa pessoa possa fazer. E aí, quando eu vi que essa página seguia, eu até me peguei pensando, bah, mas será que eles estão em condições de escolher quem apoia eles ou não, né? Que a situação tá tão ruim. Mas eu fiquei, pô, sei lá, sim, acho que sim. Acho que os homens progressistas se dão permissão demais para ignorar as pautas das mulheres, ou para ignorar que eles mesmos fazem esse tipo de ação que justifica esses tipos de abusos que a gente sofre. E que é óbvio que toda vez que há uma situação de conflito mundial, nunca ouvi falar de nenhuma guerra na qual o corpo da mulher não fosse visto como um território a ser conquistado também, né? Interessante ele se dar essa permissão, e digo isso porque o Sean Baker é tido como um diretor progressista, né? Que representa lutas de classe, que representa minorias. Então é interessante a gente ver por quê, né? Que eles se acham tão livres para em público objetificar mulheres dessa forma, sabe? Ai, É, cara, isso é pra mim é engraçado, os né? homens que falam sobre o trabalho sexual, né? Quando vai falar a respeito de prostituição. É o trabalho sexual, tem que se dar melhores condições para essas mulheres. Em nenhum momento parar de existir. As mulheres não podem estar nessa situação. É não. Cara, é um trabalho como qualquer outro. Elas têm que ter direito. É sempre reformista. E é engraçado, porque existem homens que são radicais, questões de classe, mas no que diz respeito à questão de gênero é sempre reformista, né? No outro, não, vamos aqui mudar de uma forma que fique bom para nós, homens também. E é engraçado que às vezes parece que os homens progressistas, e gente, eu sou uma pessoa progressista e eu sou da opinião, que aparentemente se tornou polêmica recentemente, de que se as mulheres querem lutar pelos direitos, elas têm que ir pela via progressista, né? Porque não adianta a gente conseguir uma conquista ali, mas se a lógica por trás é de objetificação e de violência explícita, né? De manutenção do patriarcado. Mas me Uhum. parece que os homens progressistas, eles ficaram ali lendo Marx e Engels e fica nessa coisa. E aí eles perdem de ler mulheres, né? Porque a Rosa Luxemburgo, por exemplo, ela não era feminista, nunca se identificou como feminista, mas já estava apontando o dedo ali para o trabalho reprodutivo. A Gerda Lerner, que faz quase um capítulo inteiro de crítica ao Engels, por mais que ela elogie e tal, mas ela faz uma crítica, e ela fala uma hora que a primeira apropriação de propriedade privada foi o trabalho reprodutivo das mulheres, né? Foi a reprodução das mulheres. Ou seja, tá na base do pensamento marxista, se a gente para olhar essa questão de apropriação de classe, enfim, de trabalho, a reprodução das mulheres. Eles não tratarem disso é uma escolha consciente que eles fazem de ficarem lendo, né? Não sei se pode falar isso no podcast. De vez em quando eu falo, né, que o homem ele só fica acariciando o pau do outro homem, né? Então ele fica lá, ai, meu companheiro aqui falou tal coisa, vou botar de referência. Mas se uma mulher falou 50 anos antes, aquilo lá já não tá mais valendo, aí não vai, né? Não adianta. A gente falou em algum episódio, não sei se foi para o normal ou se foi para o Apoia-se, da, do livro Como Nasce e Morre o Fascismo, né? Que é a abertura de um professor, e que ele fala, assim, que a autora era, apesar, não é isso que ele fala, tá? Mas dá para você interpretar aqui, apesar de ser feminista, ela era muito inteligente.
Dá pra você interpretar, tipo assim, porque ficou. Eu acho que um pouco desse conforto vem da teoria da Dines, e vamos falar sobre como a cultura é uma cultura pornificada, mas também é interessante que isso vem de antes dos sites pornôs serem tão, né, tão mainstream assim. Então é uma coisa que eu acho que eles se sentem muito confortáveis de dizer que gênero é só corte. É a mesma coisa quando a gente fala de raça, né? Tipo assim, é um recorte, não é o todo. A gente não precisa interligar as estruturas, a gente não precisa fazer uma análise que considera a classe junto com isso. E é muito confortável dizer que quem trabalha só com gênero ou só com raça é burro. E na Não é verdade, assim. não, sim, e na verdade é burrice falar isso, né? Porque se a gente para pra pensar, sem patriarcado e sem o colonialismo que é racializado, não teria capitalismo hoje. Ele se estruturou usufruindo do trabalho não remunerado das mulheres e usufruindo da escravização de pessoas negras, né? Aí as pessoas ficam com uns pensamentos. Antes de entrar, eu falei pra Luísa assim: eu não vou me envolver em polêmicas. Estou aqui me envolvendo em polêmicas, né? Que as pessoas ficam com os pensamentos que são recortes da realidade, que não se aprofundam, que não vão na raiz da questão, né? Que olhar para mulheres é ir na raiz da questão, gente. A gente está numa situação de opressão há mais tempo do que a gente tem capitalismo. Será? Será, talvez, né? Que tem alguma relação ali, essa ideia de apropriação ter continuado, ter virado uma coisa generalizada, sabe? A gente tem que ler mulheres. Homens, leiam mulheres, botem o chinelinho da humildade, para vocês ficarem inteligentes, porque a gente tá bastante Eu nem sei se inteligente a já. gente tem ouvintes homens. Será que O Spotify temos? não diz isso, né? Depois Spotify eu vou dar diz, até uma olhada. normalmente. Ah, Tem uma autora que eu gosto muito dela, que é a Andrea Dworkin. Ela tem um livro que chama Pornografia Homens Possuindo Mulheres. E aí tem uma parte, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Abre parênteses. Se tornar um homem exige que o menino aprenda a ser indiferente ao destino das mulheres. Indiferença exige que o menino aprenda a experimentar as mulheres como objetos. O poeta, o místico, o profeta, o chamado homem sensível, de qualquer faixa, ainda vai ouvir o sussurro do vento e as árvores chorando, mas para ele as mulheres estarão mudas. Eu acho que é muito isso, né? O homem, ele consegue, o Buda lá da vida, ele consegue ouvir o que a natureza tem a dizer para ele, mas ele não é capaz de olhar uma mulher, ouvir uma mulher falando, deixar uma mulher falar. Fecha Gente, parênteses e a fechei. Andrea Dworkin, né, dá vontade de tatuar a cara dela no braço, assim. As pessoas falam, quem é essa? Eu falo, leia essa mulher. Maravilhoso Maravilhosa. isso, né? E aí, ouvindo vocês, eu até comecei a pensar, porque hoje eu peguei Pornoland, que é o meu. Não sei se tem vídeo desse podcast, gente, mas o meu tá todo marcado, né? Todas as páginas sem marcações, porque sempre tem uma coisa pra pegar, né? E eu acho que uma das bases da pornografia, antes até de a gente falar de entrar na cultura, é que ela vai sempre se agravando, né? Primeiro que ela começa surgindo como uma coisa voltada ao mercado. Então, quando a gente pega Playboy, porque a gente não pega Playboy pra ler, né? Nós mulheres. Eu lembro quando eu era mais nova, eu comprava Playboy, os meninos aí falavam assim: Mas você já leu? As entrevistas da Playboy são ótimas. Era esse o ponto que eu ia chegar, que não é só gente pelada, não é só mulher, que nem era pelada, né? Era seminua na época. Mas não era isso, só isso, né? Era que a Playboy te dava um estilo de vida de Playboy. Então você tinha entrevistas com um monte de gente com grana e, se você ter esse estilo, usar esse perfume que tá anunciado, comprar a revista Playboy, você vai virar esse cara. E o cara da Playboy não é o cara que casa. A ideia da Playboy não era, vamos incentivar a traição. A ideia da Playboy era, se você é um homem de 40 anos com várias meninas de 20 anos em volta de você, você está no auge da sua vida. E daí essa objetificação fica para mim, inclusive, e já li algumas pesquisas sobre a Playboy, o mais violento da Playboy não são as imagens. Por mais que elas passem uma ideia de objetificação, mas são as entrevistas, que as entrevistas são sempre essa coisa de se você conseguir mulheres correndo atrás de você e você não dando relevância emocional para elas, você chegou no auge da sua vida. Gente, o quanto que isso é violento, sabe? E a pornografia, além de tudo, ela tem que ir piorando, porque senão ela fica chata, porque senão ela para de gerar aquela ansiedade, aquela êxtase. Então,
ela foi piorando. Se a gente tem tudo aquilo que a gente tem de violência, esse livro tá datado, né? No caso, ele precisava de um segundo volume pra gente falar o quanto piorou nos últimos anos. Se a gente para pra Nossa, eu penso ver. muito no TikTok. Muito É, no eu TikTok. cheguei a botar um post-it sobre TikTok aqui no, no livro hoje. Mas a gente para pra ver o que que virou. Que a pornografia agora tem mulheres sendo estranguladas, mulheres apanhando, enfim, abuso de adolescentes, e quando não são adolescentes, não são adolescentes, elas só estão representando. Gente, por que que um homem tem que ser ensinado a sentir tesão numa menina parecendo menor de idade? O que que a gente chama isso mesmo? É filia. Olha só, que coisa absurda. Ai, gente, eu lembrei de uma E música que toca super no TikTok. qual? Que é aquela. Felipe Ret, me enforca, me arranha, me Ai, bota. A gente ainda se sente mal, né, se a gente acha isso errado, porque o negócio entrou tanto na cultura de que isso é empoderador, isso é legal, que, gente, a gente tem que falar de sexualidade. Eu, inclusive, tô lá falando sobre os problemas da heterossexualidade compulsória o tempo todo, é falar de sexualidade também. Mas o uhum. jeito que é falado. Pelo amor de Deus, gente. E daí eles ainda querem colocar nós, mulheres feministas que estamos criticando essa lógica e mostrando que é pro privilégio do homem, pro prazer do homem, um negócio conservadora. Pelo amor de Deus, gente. Da onde que a gente está sendo conservador em falar sobre a emancipação das mulheres? Uma grande Porque é inversão aí da fácil. questão de proteção das mulheres, né? E tem muita mulher, inclusive, essa questão de ao porno normalizar essas violências, que os caras agora fazem isso sem pedir, né? Batem no sexo sem pedir, enforcam sem pedir se a mulher gosta. Porque a gente sabe das problemáticas do gosta ou não. Não vou entrar nisso, porque acho que não dá tempo nesse podcast. A gente tem muitos casos de pessoas fazendo isso sem sequer perguntar, sem sequer comunicar antes se pode fazer ou não pode, se é uma coisa que a mulher ficaria confortável ou não ficaria. Obstrução de vias aéreas, cara, a pessoa pode morrer. E isso foi tão Eu normalizado que as tenho. pessoas seguem assim. Eu tenho uma amiga que eu fui para São Paulo ficar na casa de outra amiga. E essa amiga também ia dormir na casa da que morava em São Paulo. E aí ela ia sair com um cara. E assim, gente, ela não é uma mulher novinha, né? É uma mulher que tem grana, enfim, que tá num lugar ali confortável socialmente. Ela foi sair com um cara, 3 da manhã ela mandou a localização dela. Depois ela chegou lá e contou, né, no dia seguinte, que eles saíram, foram transar, enfim. Ele pegou no primeiro momento, fez esse movimento e deu um tabefe na cara dela, Na cara dela. sem perguntar nada. E daí ela mandou a localização dela, enquanto ele se virou lá, enfim, fazer outra coisa, porque ela pensou, esse cara pode me matar. E o quanto que. Fica uma dúvida, né? O quanto que a pessoa faz isso porque o pornô normalizou e o quanto que faz sabendo. Porque também Eu uma acho que pessoa um pouco dos adulta. dois. Eu fico assim, sei lá, um menino, um adolescente que não tem muita noção, que teve o primeiro contato com o pornô com 8 anos, teve o cérebro ferrado por causa disso, eu entendo. Agora, um homem adulto vai se ferrar, velho. A Gale até fala sobre isso no livro, né? Que ela fala que a pornografia é dominante e violenta. O homem ele tem que sentir esse poder em cima da mulher. E ela chama de gonzo, eu acho. Ela não fala né, que é uma forma popular de pornografia online. E ela fala que as mulheres são tratadas como objetos de uso. Elas são insultadas, engasgadas, forçadas a fazer sexo de, né, anal, nananana, ejaculadas na cara. Nossa, gente, falando essa caralhada de coisa aqui, mas acontece, né? Tô toda descaralhada hoje. No pornô é apresentado como algo que elas adoram, né? E é uma pornografia que ela é muito baseada na dominação masculina e na humilhação feminina. E aí, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa muito falar a respeito disso, igual a Manu falou sobre o capitalismo, né? Antes de acontecer o capitalismo, o patriarcado já estava acontecendo. O quanto que o capitalismo é sustentado pelo patriarcado isso forma o desejo das pessoas. Como que foi formado esse desejo, né? Quando eu comprei o Pornland, eu dei ela pro meu companheiro, né? E aí eu fui e falei pra ele: olha, a gente já tinha conversado muito sobre pornografia, só que pornografia nesse viés de, cara, isso estraga o cérebro dos homens. Isso adoece os homens. Isso atrapalha o desempenho sexual dos homens. Sim, sim, tem isso, ok. Mas ninguém coloca em conta que é, quem consome a pornografia sofre seus efeitos, ok. Mas existe uma parcela da população que não consome
Só que elas são mais afetadas ainda. Muitas nem consomem. Eu, Laura, eu nunca consumi pornografia desse site, né? A pornografia como na mídia, banheira do Gugu e afins. Ver ali o vavá do cara metade de sunga branca, vi. Ele lá com o Luiz Ambiel na banheira, pegando sabonete, vi várias vezes. Mas assim, a pornografia em si, entrar em site pornô, nunca. Mas eu consigo relatar violências que já sofri por homens que consumiram a pornografia. E eu não consumi. E eu sou violentada. Para eles é ruim, pra gente é a gente que tá sofrendo ali no vídeo mais ainda, pô. Mas tá crescendo, né? Isso que é um pouco que porque você ensina os homens a violentar e você ensina as meninas que ser violentada é bonito. E aí na hora de fazer o roteiro, eu tava pesquisando quais são as críticas à obra da Dines. E aí algumas delas são tipo assim, a primeira a crítica tradicional, né, do você estar não estar levando em consideração a agência feminina, que eu acho que é um tema que é difícil a gente falar de agência sem falar da questão de classe social, assim, eu acho que muitas das discussões sobre isso são muito rasas. Mas também a gente tem uma crítica de tipo assim, não, mas existem sites de pornografia que são éticos, que são responsáveis. E aí eu fui entrar nesses sites, eu entrei hoje para fazer a pesquisa. E tem dois em específico que citam nessa crítica, que chama Beleza e o outro que chama Four Chambers. E aí eu entrei nos dois para ver como é que era. O Four Chambers é uma vibe mais artística, assim. Parece que assim, é uma galera fazendo cinema, talvez tipo a Nora, não sei porque eu não vi, mas fazendo esse cinema mais artístico, uma coisa meio sonhada, meio viajada e tal. Mas que ainda tem, claro, você consegue perceber o olhar patriarcal sobre as coisas. E esse Beleza, a única diferença é que ele é rosa. Assim que você entra, juro por Deus, ele é rosa e eles vendem vibrador. Pornô Mas assim, feminista, mulheres no topo. juro por Deus, você vai ver, e são situações assim que você fica. E quando as mulheres aprendem que é isso, né? Que é. Porque, cara, você ter desejo sexual, a não ser que você seja uma pessoa assexual, faz parte até da sua biologia, né? Do seu ciclo. E aí você aprende que é isso, que é essa violência. Isso é bem cruel, né, com a gente também. O fato deles se terem essa permissão para serem violentos dessa forma, e aí a gente tem tanto nos exemplos mais, que são os que a Dines traz, né, que são esses exemplos mais vexatórios, quanto no exemplo, dos exemplos da cultura pop mesmo, né, que vão normalizando isso. E aí eu queria abrir uma outra caixinha. Eu não sei se vocês já leram Herdeiras do Mar, mas tanto Herdeiras do Mar quanto alguns documentários da Netflix, cara, tipo, a gente não sabe qual que é a porcentagem dessas atrizes que são traficadas, né? E aí eu acho que isso também abre mais uma coisa, assim, porque você ser traficada é você virar uma escrava sexual contra a sua vontade. Muitas vezes sem acesso aos seus documentos básicos num país que não é o seu. E aí você tem um monte de pessoa vendo você sofrer, tem uma filmagem sua sofrendo, e aquilo é visto como empoderador. Eu acho que isso também traz uma nova camada, assim, que elas só parecem mais novas. Eu já ouvi isso de um cara que eu me relacionava, que ele era bem esquerda, assim, um cara do Canadá, então ele era todo, assim, aquela vibe progressista canadense, todo mundo é progressista, odiando os conservadores. E aí uma vez ele me falou, e eu, como assim? Tipo, você tá construindo coisa de criança? Não, mas elas são maiores de idade. E aí isso também abre uma nova questão que não sei se vocês assistiram 90210, que era o remake do Barrados do Baile, que tinha uma das histórias, uma das linhas narrativas era um cara que era ricaço porque o pai tinha um negócio de filme pornô, e aí a namorada dele foi entrar menor de idade pra ver se eles de fato faziam plano da idade e não faziam. Claro que não fazem, velho. Quem é que achou que iam fazer, assim, não tem fiscalização nenhuma sobre isso. Mas ele tava certo, assim, não, imagina, nunca faria isso, assim. E assim, para um cara muito progressista em todo o restante. Então, são coisas assim que fazem a gente pensar, né? O quanto que isso é naturalizado, o quanto que. Não sei, eu recomendo muito ler o Herdeiras do Mar, porque o Herdeiras do Mar é a história de uma mulher que foi traficada num contexto de guerra, e aí conta a vivência dela e a vivência da irmã que não foi traficada, e você faz essa comparação, né, entre as duas. Você não consegue, porque quando você vê o dado, X mulheres são traficadas. É uma coisa meio. Mas aí quando você lê uma história, aí você fica, caraca, tipo, podia ser eu, podia ser minha irmã, podia ser minha mãe. Essa história me lembrou, e aí a gente pode puxar o gancho da cultura pop logo em seguida, né? Dessa cultura de mídia pornificada, mas me lembrou as mulheres de conforto da Coreia, né? Porque durante a Segunda Guerra, muitas mulheres coreanas foram sequestradas, porque tinham casos de mulheres que tinham oferta de trabalhos, né? Ah, você vai trabalhar numa mina, sei lá, numa fábrica.
e eram levadas para os bordéis no Japão, mas também mulheres que foram sequestradas e foram traficadas para trabalhar como as mulheres de conforto, né? Que, inclusive, eu acho que a gente deveria repensar esse nome que é horrível, né? Mas essas mulheres que eram usadas para o alívio da demanda sexual desses homens japoneses durante a guerra, né? E E a curioso, maioria. o Pode livro falar. sobre isso, O Herdeiras do Mar, é a história de uma mulher que foi uma mulher de conforto. Não sabia. E É. aí elas E- não falam, né? Elas foram falar, muitas delas vão falar depois que a mãe e o pai já morreram, porque seria um ultraje para a família essa história de uma mulher que sofreu uma violência, que não teve agência no processo, né? Mas o quanto que a culpa da ação dos homens também recai para nós, né? E essa história que tu contou do amigo progressista. Me lembrou muito e dessa coisa de, elas são maiores de idade, tá tudo bem. Já explica por que que a cultura da pornografia tem que estar no nosso meio, né? Ela não é só o site, né? Porque a gente tem que ir normalizando. Se ela tá Uhum, piorando, tem que ter o intermédio ali cultural pra gente começar a achar mais normal, pra gente deixar aquilo ser parte da construção da nossa identidade, da nossa mentalidade enquanto pessoas, né? E é isso que a Gale, ela fala muito no livro, que, por exemplo, a gente que cresceu nos anos 2000, né, que a gente tem uma faixa etária mais ou menos parecida, não fazendo críticas à mulher, né, que a questão aqui não é fazer críticas à mulher, mas a construção da coisa. A Britney Spears, quando surgiu, gente, ela surgiu com Oops, I Did It Again, que a letra, vamos, né, deixar aberto em Google, mas ela tinha 17 anos, estava com uniforme de colegial. E a Britney não era uma mulher rica, ela não era uma mulher de uma classe alta. Ela entrou nessa indústria de música que transformou ela numa figura muito pornográfica mesmo, porque era o que ela tinha, né? E não à toa ela sofre essa invasão de privacidade até hoje da mídia, né? Porque a mulher que é colocada nesse papel de agente da pornografia, os homens se sentem autorizados a invadir o espaço dela. A mídia se sente autorizada. Os paparazzi se sentem autorizados. E as outras divas pop, tudo mais, elas vendem uma ideia de que ser essa mulher que é hipersexualizada e que parece estar bem com essa hipersexualização, e a gente sabe que não tá, porque quando a gente é sexualizada pelo olhar de um homem, a gente se sente mal. Todo mundo já viveu uma situação assim, principalmente na adolescência, né? Elas são consideradas divas e elas estão nesse lugar de eu venci, e aí a pornografia é atrelada ao capitalismo, né? Porque eu tenho bens, eu tenho carros, eu tenho sucesso, tenho dinheiro. Sendo que quando mulheres mais empobrecidas vão fazer a mesma coisa, elas caem na vergonha. Elas não chegam lá nesse lugar de, privilégios. E ainda a gente pode questionar, né, o quanto que esses privilégios são atrelados a uma violência contínua. Mas elas são colocadas num lugar de vergonha. Ela traz exemplos no livro ali de mulheres que, quando eram novinhas, assim, recém-feitos 18 anos, participaram de filmes pornô e elas não conseguem sair de casa, elas não conseguem ter uma vida normal porque elas trocavam de cidade e aquilo reaparecia. uhum. Sempre Alguém viu um reaparecia, né? documentário da Netflix que eu vi fala sobre isso também, uma menina que, tipo, na cidade dos pais, ela não se sente mais em casa, né? O quanto que isso é uma loucura, assim. E essa questão que você falou das divas pop, eu acho que casa também com o que a Daines fala, e eu também, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, eu não sei quantas delas conseguiriam conseguir o seu sonho profissional se não fosse dessa forma. Eu não sei se há uma opção para a Anitta, para a Luísa Sonza. Eu não sei se existe quem mais que é brasileira, que Se é pop. foca em ser, tipo, milionária, né? É porque quando a gente pensa homem, tem. Cara, quando a gente vai analisar clipe, então, é quando faz clipe, tipo, em dueto, assim, isso Hum. não é só no Brasil, não, né? Mas, sei lá, Beyoncé com shampoo. A Anitta com, sei lá, Dennis DJ, taranã. Os caras estão com uma roupa que cobre o corpo inteiro, taranã, e elas estão com o negócio enfiado no rabo, Sim. né? A voz deles basta e elas têm que fazer uma performance de dança absurda. Aí abre as pernas, que não sei o que, sensualiza, uma roupa extremamente sexual, tudo muito sexual na mulher. Véi, tem um clipe que é da Luísa Sonza com aquele Pedro Sampaio que eu acho porque ele tá com uma blusa de frio, daquelas grossa que parece até o boneco Michelin, e ela tá pelada, caindo no chão de cima pra baixo, e ela tá
quase nua, semi-nua. Gente, como que eles estavam no mesmo set? Ou ele tava morrendo de calor, mas aparentemente não tava, porque ele não tava suando, ou ela tá morrendo de frio fazendo isso. Porque não tem como dentro de um set, na mesma temperatura, eles estarem com essa roupa. E um não está desconfortável. Obviamente, ela que estava desconfortável, descendo em cima e embaixo com o negócio enfiado no rabo. Ah, não, gente, eu tô com a boca suja. Oh, mas é o negócio do Rebelde. Vocês lembram daqueles clipes do Rebelde na Neve? Que as meninas estavam também. Hum. Oh, E aí, passando ali cronologicamente da questão da Gale Dines, mas daí falando da Anitta e dessas mulheres que estão nessa indústria, e a Anitta não passa pano não, gente, porque ela tem noção da coisa ali, ela clica em concorda e continua, né? Mas li É a concordo com patroa. tudo. É, mas vocês já pararam pra pensar que essas mulheres que estão nesses clipes, normalmente elas são brancas, né? Mas além da questão de raça, essas mulheres elas têm um corpo de silicone, lipoled, harmonização. Vocês já pararam pra pensar que o nosso padrão de beleza hoje é de uma boneca inflável? É, uhum. total. Que é uma coisa super pornificada. E aí, quando a gente pensa também que o pornô tem que sempre piorar, né? Pra ele continuar sendo interessante, ter novidade. Essas mulheres começaram com músicas que eram super financiadas por estúdios de homens, enfim. E tem diretor de clipe da Anitta que tinha denúncia de abuso, vários problemas ali dessa presença masculina e como é que ela era feita. E elas foram também piorando ali no sentido de o que que elas precisavam fazer para estar na mídia, né? Tanto que a gente teve uma música da Luísa Sonza bem recentemente que tinha uma baita apologia à pedofilia, né? Que ela canta a música da Dona Aranha e faz essa ideia de que ela também vai escalar o cara no meio da música. Então, o quanto que quando a gente fala de pornografia, ela tá entrando no nosso mundo real, né, para além da internet, desse eixo pornográfico, ela também tá piorando o nosso mundo real, né? E ela não tá afetando só a vida das mulheres, é das meninas também. E Uhum. o que que a gente o que que a gente pode falar disso, né? O que que a gente pode deixar de crítica? Eu lembro que tem questões também individuais que a gente pode pensar, né? E não me colocando como parâmetro, porque, gente, eu fui adolescente em 2010, né? Então vocês pensam que tava super em voga essa questão da hipersexualização. Eu lembro que eu pensava muito sobre isso. Eu emagreci muito há 2, 3 anos, né? Mas eu era uma adolescente peituda e a minha vida era um Você é inferno porque eu peituda, era tá, Manu? Você é peituda até hoje, muito peituda. Somos todas A Laura peitudas. ressignificou essa palavra na minha vida, saiu do trauma, para, eu sou muito peituda mesmo. Mas, gente, eu tinha os peitos gigantes, todas as mulheres da minha família já tinham feito redução. E era um inferno, porque eu lembro que a blusa da escola ela era uma baby look que ficava sobrando um espacinho aqui, ó, porque eu era peituda. E aí, de vez em quando eu tava no refeitório, eu tava assim, meio abaixada, e quando eu vi os meninos estavam jogando bolinha de papel nos meus peitos, sabe? Então, Não assim, é um acredito. inferno. Sim, gente. Então, assim, eu vivi também, mas eu lembro que uma das interferências que a minha mãe fez e que dá pra gente pensar também o que que a gente pode refletir sobre essa cultura e tal, e a nossa agência nisso tudo, é que quando eu comecei a ouvir música pop, eu usava para aprender inglês, né? E a minha mãe começou a me dar muito CD da Adele. Meu pai também, muito CD da Adele. Eu assim, tá, legal, né? Até hoje eu não consigo ouvir música feliz, porque eu fui planejada, programada para ouvir música triste, tudo bem. Mas, mas depois eu comecei a pensar sobre essa criação de uma figura para eu admirar, que não era uma figura que estava nessa lógica de pornográfica, né? E claro, eles não tinham essa noção de pornografia, mas a minha mãe sempre teve muitas críticas a essa questão ali de que uma mulher só tem valor quando ela tá sexualizada, né? Então a gente também tem agência de pensar, assim. A história das mulheres, daí eu sempre vendo meu peixe da história das mulheres, porque é um campo que eu sou apaixonada. Ela fala também disso, né? De quem são os nossos ídolos. Eu fui fazer palestra, gente, sobre objetificação feminina e valorização intelectual das mulheres por pedido das diretoras, escolas. Faz uma semana. E foi com crianças e adolescentes do sétimo ano até o terceirão. Acho que foi mais de 300 adolescentes, gente. E aí, a gente estava falando sobre objetificação, aí eu mostrei uma propaganda que foi feita de homens no lugar que mulheres estavam numa mesma propaganda de moto, e como que eles achavam graça, né, em ver homens em posição de sexualização. E botei para eles pensar, né, por que que um é engraçado, o outro é normal? Mostrei aquela propaganda
de uma marca de cerveja que eu não vou nomear para não levar processo, que era sempre a gostosona do verão, aquela coisa, todos os homens vestidos. E aí eu perguntei para eles, tinha um slide que era assim, sem vocês pensarem muito, o primeiro nome que vem na cabeça pros meninos. Diga uma pessoa que você admira que não é da sua família. Neymar. Neymar, Cristiano Ronaldo. Neymar, Cristiano Ronaldo. E se a gente pega homens mais velhos, as pessoas que eles admiram também são homens da política, homens da ciência, homens da história. São homens. Homens admiram homens. Homens gostam de se identificar com um homem. Porque a noção de humanidade ela é masculina para essas pessoas, né? E aí, teve um menino que ele falou, a minha amiga fulana. Gente, coitado. Coitado que ele abriu a boca, porque ele foi rechaçado pelos coleguinhas, né? E aí, na segunda metade da palestra, trouxe algumas mulheres que fizeram história, né? Que foram relevantes para o desenvolvimento da ciência, enfim, de diversas áreas. E ninguém conhecia, nem as meninas. Mas as meninas conheciam o Neymar, que eles admiravam. Mas elas não conheciam, por exemplo, a Marie Curie na França. Então, é pra gente pensar também, né? Por que que as figuras que a gente é induzida a admirar são mulheres que estão servindo esse olhar masculino, seja porque elas têm escolhas ou não, né? Às vezes elas não têm escolhas, mas quem tem espaço na mídia, quem ganha espaço, é quem ou tá divulgando o neoliberalismo ou tá divulgando essa objetificação feminina, ou os dois ao mesmo tempo, né? Que tem um monte de série que faz isso. E os homens não, os homens eles podem admirar gente que realmente usou cérebro, né? Eu até falei uma hora pros guris na palestra que tá na hora deles entenderem que a gente tem uma cabeça acima do pescoço, porque eles só olham do pescoço para baixo, né? A gente tem uma cabeça, a gente pensa, a gente formula opiniões, né? Tá existindo aí mesmo tempo que eles existem, né? Já faz uns milênios. Dá para eles repararem que é um ser pensante, né? Então tem muito a ver com essa cultura da pornografia também, porque as meninas, elas estão sendo motivadas a admirar essas pessoas porque a gente não tem conhecimento de outras mulheres importantes, né? Eu sempre brinco que nos livros de história até 5 anos atrás, ou até agora, né? Porque a lei de história das mulheres, a lei federal, surgiu no final do ano passado, né? Mas nos livros de história a gente só aparece em 4 posições, né? Ou a gente é mãe de alguém, ou a gente é filha de alguém, ou a gente é esposa de alguém, ou a gente é amante de alguém. São as Uhum. 4 posições que as mulheres podem aparecer. E todas elas têm uma perspectiva sexual, né? Porque uma pare, a outra é parida por esse homem, uma transa com esse homem, a outra tá transando de maneira incorreta dentro da moralidade. Então, a gente também não tem referência para a gente sair disso e criar essas referências é um trabalho de formiguinha. Mas eu acho que esse Total. pode ser um bom encaminhamento para a gente finalizar, inclusive, Manu, porque eu acho que você trouxe a pergunta da finalização é como a gente quebra, né, esse padrão. E eu acho que essa questão de conhecer mais a história das mulheres pode ser uma forma bem importante, né? Querendo ou não, essa cultura de pornificação, ela é uma cultura que também flerta com a serventia, né? Tipo, a serventia do trabalho de cuidado, a serventia do trabalho doméstico. Também é a serventia desse trabalho sexual que as mulheres Hum? são condicionadas a fazer, né? E eu acho que você colocar a mulher em outro lugar que não esse de servir ao homem, talvez possa ser um início de referência, né? Acho Eu que acho pode. que ler mulheres feministas que têm críticas também. Porque, para mim, o pressuposto não é a gente fazer o contrário do que o homem quer, a gente, né, ter nós mesmos como referencial. Mas antes de a gente chegar nesse momento de evolução intelectual ali, que a gente é autorizado a fazer isso no nossa sociedade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é. Se o que o feminismo está falando tá dando poder para o homem, talvez isso não seja feminismo. E talvez está Uhum, fácil demais, né? As respostas estão fáceis demais. Tudo que está fácil demais, a gente teria que pelo menos refletir um pouco, né? É super doloroso a gente ler pelo menos o livro da Gayle Dines, outros livros feministas. É doloroso porque faz com que a gente não consiga mascarar mais a violência que os homens cometeram historicamente contra a gente, né? E a forma como isso acontece de diversas maneiras, que não é só pornografia. Ela acontece uhum, na violência física, por exemplo, que segue sendo super normalizada também pela pornografia, mas por outros elementos, né? Então, o desconforto, ele é inerente ao conhecimento feminista. E não tem que ser só desconforto, né? A gente tem que ter alegria, a gente tem que estar perto de outras mulheres, a gente tem que criar espaços de felicidade e conforto também. Mas se não tem desconforto, e principalmente se está beneficiando os homens, talvez a gente tenha que dar uma repensada ali. Eu acho que isso casa, inclusive, com o filme, né? Por que que tantos homens gostaram desse filme? Por que que só tem crítica feminista a esse filme? É porque se fosse filme sobre pornografia que fosse
na contramão do patriarcado, gente, ele estaria sendo destruído pelos críticos, que a maioria, inclusive, são homens, né? Por que que isso não Ô, tá gente, o acontecendo? tanto que eles meteram pau no filme da Barbie. Da Exatamente, o Barbie, filme né? da Barbie, porque tem uma cena de um lá que a mulher faz uma discussão sobre como é terrível ser mulher no nosso sistema, porque nunca tá bom, foi super julgado. As pessoas, meu Deus, né? Agora, um filme que fala de prostituição de uma maneira romantizada, por mais que É, pelo menos tá falando a do tema, não galera. poderia, Aham. né? Eu acho Ah, que não conseguem separar, tipo, é, ser pró-sexo, mas anti-pornografia, sabe? Ai, gente, eu amo a Audre Lorde, né? E ela fala muito sobre erótico. E aí, o erótico pro homem virou essa coisa pornográfica. Virou essa subjugação da mulher. E com a Audre Lorde, a gente aprende que o erótico é outra coisa. Na nossa cabeça, erótico é o que é relacionado ao sexo. Não, o que que te traz o prazer? O que que é prazeroso pra você, sabe? E não só no quesito sexual. O homem, na verdade, erótico virou apenas sexo, aí é pornográfico, é pedófilo, é uhum. tudo. Eu E acho que até as feministas que bebem da psicanálise, elas falam muito disso, né? O erótico, o sexual, não é só o ato sexual, né? Essa energia sexual, ela pode ser usada para um monte de coisa. Tem um monte de coisa que nos dá tesão, além do sexo, né? A gente tem tesão pela vida. Então, é algo que a gente tem que levar também para mais mulheres conhecerem. Porque no final das contas, além da gente estar aprendendo sobre erótico numa maneira que só fala de sexo, é um sexo que não é bom nem para a maioria das mulheres, né? Porque ou é exatamente. violento, ou... se não é violento, a maioria dos caras nem pensa se essa mulher tá sentindo prazer ou não. Isso Eles não é querem normal. Eles querem que a gente faça um sexo pornô na vida real, Uhum. né? E as meninas, elas vão crescendo e descobrindo que tem que desempenhar um papel de gostosa, de estrela de pornô para ser desejada. E aí você entra na internet, tem vídeo de mulher ensinando como é que senta. Tem vídeo de homem gay ensinando como é que você vai chupar o seu parceiro. Eu nunca vi um vídeo ensinando o homem a achar o clitóris. Mas para a mulher, ela tem que aprender a ser a máquina de sexo, a transanimal, a chatuba de mesquita. Olha as músicas que eu sei, não vou continuar a música. E aí, e a indústria, ela é cruel, né? Tem abuso de drogas, tem aliciamento de adolescentes, exploração de pobreza e trauma. E uma coisa que a gente até não falou, que eu acho muito importante a gente falar, que até a Andrea Dworkin fala muito no livro dela que eu disse, que a pornografia, ela é real. Ela produz uma dor real. E ela dá voz para as mulheres, para elas falarem o que acontece na realidade delas. E elas contam essas histórias de abuso físico, psicológico e sexual. E muitas vezes o que parece ser fantasia erótica na tela é sofrimento real nos bastidores. A atriz que fez aquele filme, cara, olha só, virou gargão, bordão, garganta profunda. Ah, fulano de tal faz garganta profunda. A mulher que fez o filme Garganta Profunda falou que toda vez que vê esse filme, ela enxerga que ela está sendo estuprada várias vezes. Ela se sente estuprada quando ela vê. Então, a Gayle Dines, ela fala no Pornland e que essa pornografia é uma escola para os homens, e a Dworkin, ela também mostra como que ensina os homens a erotizar também a violência no livro dela. O negócio é que a gente não tem coisas traduzidas da Dworkin, né? Isso quebra muito a nossa bicicleta. Até esse, né, o Pornland que chegou foi ano passado, amiga, que você foi Pois na. é, foi tão recente, né? Ela escreveu em Nossa, gente, 2010. e foi um trabalho para sair. É. Pois é, né? A Manu disse que o ICL recebeu um hate absurdo. E aí o pessoal fica aí, ah, não. Os homens veem esse filme e falam, cara, isso é liberdade de expressão. Existe sim uma neutralidade. Não existe neutralidade quando o assunto é esse. Não existe neutralidade. Eles querem impor uma neutralidade por meio da mídia, como que as mulheres são tratadas em séries, música, como a gente consome elas nos produtos que a gente consome, essa questão das mulheres utilizarem artefatos infantizinhos, Hello Kitty pra lá, Pikachu, Rosinha Claro, Petit Pois, gente, pelo amor de Deus, sabe? Que Uhum. saco, isso é pra sempre infantilizar.
e a pornografia, ela é pedófila. Então, assim, não existe neutralidade, não tem esse negócio de liberdade. O discurso é conveniente com a violência e transforma a vítima e culpado em piada. É sempre isso. Uhum. E eu acho que tá cada vez mais pedófila, né? Que daí é Uhum. algo pra gente pensar também. Se a gente não falar sobre isso sem a gente ser taxada de conservadora, a gente vai estar dando espaço pra pedofilia se colocar enquanto elemento cultural de forma mais aprofundada do que já tá. Porque, gente, eu tenho 20 e poucos anos, né? E aí, eu moro perto da universidade. As pessoas vão para a aula, vão para a universidade, vão para o lugar que elas quiserem. E eu vejo que passa na frente da minha casa com roupas infantis. Não é, ai, a roupa está infantilizada apenas. É dois tic-tacs, uma roupa tamanho 6, 8, em mulheres adultas, né? Então, é uma roupa que não cabe, que fica sexualizada. E não se pode falar sobre isso, né? E não poder falar sobre isso também é uma forma de manutenção dessa violência. Então, falem sobre, por favor. Tem um filme que eu assisti faz um tempo já, foi em 2018 que ele lançou, que é aquele Eu Não Sou um Homem Fácil, que eu acho que ele demonstra isso nos detalhes. E é um filme que um cara vira, de repente, ele tá no mundo invertido, onde não é patriarcado, as mulheres que têm poder sobre os homens. E aí, ó, esses detalhes que vocês estão falando, esse filme representa muito bem, que são coisas que a gente normalizou, mas que quando se inverte, que é o exercício que você fez na sua aula, quando se inverte, você fica meio chocada, assim, de ver. É uma coisa meio. E aí, eu acho que esse filme faz. Eu tenho muitas imagens do filme na minha cabeça, assim, eu acho que aí fez um trabalho muito bom de quebrar com essa normalização, né? E acho que no caminho de enfrentar, né, esse paradigma cultural mesmo, que é a objetificação feminina, talvez consumir esse tipo de obra, né? E como vocês falaram, né, ler mulheres e buscar outros tipos de referência que nos ajudem a tirar isso do normal, né? Vejam A Substância, eu acho um bom filme. Uhum. Falando de Anora, A Substância eu acho um filme interessante. Cara, os homens são colocados como muito ridículos, por mais que eles tenham poder, eles mostram como que homens ridículos têm poder nas mulheres. E é interessante que mostra que como que a personagem, quando ela se infantiliza, ela recebe um olhar muito mais generoso. Validação, né? Homem, tipo assim, você pode estar aqui sim. E dá pra perceber porque no filme, a Demi Moore, engraçado, né? Que aquela menina era pra ter entrado como coadjuvante, a que fez a Sul. Ela é muito boa e ela não entrou. E eu acho que não entrou, eu acho que foi muito por isso mesmo. Eles não conseguiram ver. Uma mulher diretora conseguiu fazer uma ótima crítica por um filme, né? Eu É, vou dar uma opinião impopular. pode. Eu acho que a menina que fez ela nova merecia o Oscar de melhor atriz. Porque eu Ela é achei a muito boa. atuação dela melhor do que da Demi Moore. E uma menina nova com esse nível de atuação. Já que eles estavam querendo premiar uma menina É nova porque eles têm que melhor dar do essa que a da validação. menina que fez a Nora, da Mike. Sim, gente, foi uma das atuações mais Verdade. incríveis que eu vi. E aí as pessoas já podem sair desse podcast com 3 filmes pra ver, né? Que a gente citou. O Eu Não Sou um Homem Fácil, que é muito bom. Eu amo Eu esse não filme vi. várias vezes. É meio comédia, assim, mas é um. Ele faz uma sátira com o patriarcado que é tão boa. A Substância e o Entre Mulheres. Deixem o Entre Mulheres por último, porque daí dá pra fazer o contraste, né? Que Boa, boa, boa. mostra Nossa, na prática, né? Quando a gente fala de uma indústria cultural tão forte, a gente às vezes pode se sentir um pouco paralisado. Então, pensar em caminhos para a gente combater isso, né? E talvez imaginar novas realidades, né? Imaginar futuros possíveis que a gente consiga, né? Força, eu acho, né? Ter empolgação. Que quando a gente pensa assim, nos bilionários que dominam a comunicação, nos bilionários que dominam os sites pornô, nos bilionários que dominam a indústria cultural, a gente fica com um pouco de acuada, né? Mas acho que esses três filmes são um bom caminho e o que a Manu tinha trazido também da gente ler mulheres e conseguir questionar, né? Conseguir ter referências femininas, acho que também é um bom caminho para a gente tirar desse lugar de objeto, né? E começar a valorizar por outras coisas, né? Pela forma como a pessoa é, pelas qualidades que ela tem, pela forma como ela se relaciona. Mas não como pela serventia que ela tem para um homem ou para a sociedade como um todo, né? Com certeza. E eu acho que para além de ler mulheres, criar espaços que a gente consegue falar com outras mulheres que estão dispostas a estarem despertas a essas questões, sabe? Porque às vezes é engraçado, né? Quando as pessoas vão falar sobre pornografia, elas falam, ah, isso é moralismo. Mas não é moralismo a gente reconhecer que é violento, né? É a realidade da coisa. É violento para aquelas mulheres.
Então, da mesma forma, eu acho que a gente tem que criar lugares que eles falassem moralismo, eu acho que a gente tem que criar lugares que são sem passação de pano pro patriarcado, sem passação de pano pra violência masculina, assim. E às vezes não vai ser o lugar que a gente tá esperando, às vezes a gente entra numa instituição, sei lá, na academia e pensa que vai ser lá. Às vezes não é, porque aquela instituição foi muito moldada, né, pelo olhar masculino. Mas a gente fazendo podcast, vindo aqui falando, né, quem quiser sentir, sentiu, né, aquela coisa. A gente cria um grupo de leitura, a gente... As mulheres estão sempre criando espaços para a gente conseguir pensar de maneira autônoma. Não é como se a gente estivesse num momento histórico agora que elas estão fazendo isso. Não, isso aí, pelo menos desde o século XVIII a gente vem fazendo isso. Se a gente não tem evidência de antes, talvez porque não tem evidência, mas não porque não aconteceu, né? Então, é parte desse legado das mulheres, da história das mulheres, a gente criticar o que está posto, mas também criar. Eu acho que criar é fundamental, né? Então, criar esses espaços de conversa, ainda mais hoje em dia com a internet, gente, que a gente pode fazer um podcast que a gente está fazendo. E aí tem gente, eu moro no sul do Brasil, vai ter gente do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, que vai poder ouvir e vai se sentir um pouquinho menos sozinha quando tá fazendo essa reflexão, né? E não se sentir sozinha é fundamental para a gente também não adoecer. Então, Uhum. é importante. Assim, aí isso que eu penso faz sentido para outra pessoa também. Então, talvez compartilhar isso com mais alguém pode fazer a gente criar juntas aqui um passo para gente se sentir segura, para a gente conseguir construir algo juntos, né? Eu acho isso muito importante. Assim como a internet está muito aberta para essa infinidade de coisas ruins, ela também está aberta para a gente tentar fazer coisas muito boas, por mais que o algoritmo não goste muito. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Quando a gente vê, a gente já fez o pique na pessoa, a pessoa já até tá mais do nosso lado. Às vezes até quando a gente tem paciência com os próprios homens, né? Os homens do nosso convívio, assim. Igual eu peguei o Pornland, Anjo, você viu, sei lá, o Julius, o cara que fez o Terry Crews falando sobre pornografia. Veio uma mulher falando agora sobre pornografia. Aí ele chegou assim, tipo, fez pss na cabeça, ele, caraca, realmente não é só questão do vício do homem, o desempenho sexual do homem, nada. Foi o pique para ele chegar nesse assunto. Foi. Mas ele conseguiu aprofundar e hoje ele fala disso livremente. Indica, né? Não faz mais que obrigação. Parabéns, companheiro. Não, amiga, mas acho que é um. É raro, né? Sim, É, não é mais que obrigação, mas é muito raro, né? Então, é. Ou então, sai dessa heterossexualidade compulsória. A Manu tá aí, tá bom aí, ô Manu? A água tá quentinha. Assim, a gente podia terminar com outras mensagens, mas vem, não se esconde, vem pro Sapabonde, funciona também. Fica aí de sugestão que... Ah, e quem quiser saber sobre heterossexualidade compulsória, que daí eu já faço o jabá também, já conecto as coisas. Hoje eu gravei com a Carla Henrique Gomes, que ela é lesbofeminista e ela é psicanalista. Eu acompanho o trabalho dela já faz uns 4 anos, gente. Eu gosto muito que ela escreve. E a gente falou sobre lesbianismo político, mas metade do podcast foi só sobre a heterossexualidade compulsória. Então, quem tiver aí querendo pensar sobre tudo isso que a gente falou também de que a heterossexualidade compulsória não é, acordei hoje, decidi me relacionar com uma mulher e agora eu sou uma lésbica política. Não é assim. Mas é a gente entender que a forma como a gente é criada, ela é moldada pra gente ter como base das nossas ações o desejo do homem. A Valesca Zanello fala muito sobre isso, né? O homem, ele é criado para gostar de várias coisas, a mulher é criada para gostar do homem. Então, é a gente romper com isso também. E se a gente rompe com isso, a gente também enfraquece um pouquinho, né? Pimenta por vez, essa cultura super voltada para pornografia, que nada mais é do que uma manifestação dessa dominação dos homens, né? A água tá quentinha do lado da Manu, gente. Aqui tá a água do Rio de Janeiro, aquele mar gelado. Cai a onda, parece um tapa. acho que a gente encerra com essa indicação, então, para as pessoas escutarem o Essa podcast da indicação Manu, e pro lésbico. escutarem o podcast da Manu. Mas também recomendamos. Ou para Ai, que bom. bissexualidade, é muito bom, você pode transitar. É, Enfim. verdade, a Gabi tem ponto também. Enfim, gente, tá aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco.
Não esqueçam de acompanhar a Manu, o Instagram dela é @manuelaveras e o do Clube do Livro é @insubordinadas.cr. Isso, de clube de leitura. Perfeito. E também não esqueçam de nos acompanhar. A gente é @detalhepod no Instagram, no TikTok e no Threads. E no YouTube agora. E no Também estamos no YouTube. vídeo. Como vocês estão chiques. E no Apoia-se, para quem quiser Ah, apoiar. é. Queria Para quem agradecer, né? Porque foi a primeira vez que eu vim no podcast. Adorei bater papos assim, sem estar Volta mais. entrevistando. Me chamem mais, eu adorei. E adorei conversar com vocês, né? Vocês hoje já são amigas, então é mais gostoso também quando a gente consegue falar com as amigas, né? De uma maneira. É o que a gente tava falando agora, né? Tem que buscar essas conexões com mulheres, porque é maravilhoso. Não precisa ser, né, vir pra água quentinha. Tá tudo bem se quiser vir, né? Tá liberado. Mas a gente pode se conectar de outras formas também que estão valendo. Obrigada. Manu, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. A gente vai querer você de novo, com certeza. Sim, muito obrigada, Manu, por sempre compartilhar seus conhecimentos assim desse jeito tão generoso e por estar com a gente hoje. Acho que a gente se vê então daqui 2 semanas no nosso próximo episódio. Beijo e até lá.